Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Assim é o título do texto de Levítico capítulo 10. Você com certeza já ouviu falar dessa história ou até conhece ela bem. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós vamos agora estar ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa usar a Tua vontade, o Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada por meio do ensinamento, da pregação. Porque a pregação, meu Pai, ela tem que ter essa finalidade: ensinamento, graça, levar para a igreja essa maturação, por meio do conhecimento, da exposição da verdade. Seja assim nesta noite, para conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você puder colocar os seus pés para a gente ler o trecho, se você puder, bem, se não puder também, se você tiver as pernas cansadas, não tem problema não. No verso 1 ao 7, Levítico capítulo 10, do verso 1 ao 7, terceiro livro da Bíblia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tios de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém. Igreja pode dizer. Bem, irmãos, esse é um trecho conhecido que chama a nossa atenção para o quê? Para a responsabilidade e reverência que tem que se ter para com a obra de Deus. Principalmente quem ministra. Não só quem ministra, isso serve para todo cristão, obviamente. Nadab e Abiú, eles foram os primeiros sacerdotes do povo de Israel, filhos de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Arão, irmão do profeta Moisés. E se a gente dá uma analisada no contexto, a gente vai ver que Nadab e Abiú, eles eram pessoas despreparadas? Não eram pessoas despreparadas, embora... Não, eles eram pessoas preparadas. Eles foram preparados por Deus para que eles servissem ao Senhor. Na função deles. Exatamente. Deus não permitiria que alguém exercesse o ministério sem uma preparação. Tanto é que eles foram os primeiros da história do povo de Israel, da nação, né? Então, eles chegaram, até mesmo para que a igreja tenha uma noção, eles chegaram a ver Deus. Olha só, a Bíblia fala isso. Vai. Quer ver? Vai para... Deixa eu dar uma olhada aqui. Êxodo, capítulo 24. Vamos acompanhar aqui a leitura aqui.
Acompanhe comigo, do verso 9 ao 11, somente, para ser mais cirúrgico, né? Não pegar muitas coisas e sair do foco, né? Êxodo 24, do 9 ao 11. Olha como eles foram preparados, hein? Êxodo, capítulo 24, versículo 9 ao versículo 11, meu irmão. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Não é? Então Deus não estendeu a mão para feri-los, porque aquele era um propósito do Senhor. Então eles tiveram uma visão não total de Deus, mas eles contemplaram algo quase que praticamente inédito. Não é? Olha só, para que a igreja veja como as pessoas têm uma tendência ao esquecimento. Então eles viram ali, tiveram uma visão não total de Deus, e ainda fala aqui, né? E viram, verso 10, o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, né? Com o céu azul, né? Aquela visão maravilhosíssima. Ou seja, e eles comeram e beberam um bom momento, não é? Deus deu essa oportunidade para eles. Se a gente analisar o capítulo, vamos voltar agora para Levítico, capítulo 10. No capítulo 9 de Levítico, a Bíblia diz que eles estavam ali participando. Não é? Se a gente for analisar o capítulo 9, eles participaram desses sacrifícios, que foram os primeiros feitos ao Senhor. Olha quantas coisas para que a igreja veja. Eles viram, eles presenciaram, fizeram parte, foram escolhidos, preparados, orientados, não é? Então, essas duas informações, eles viram a Deus e participaram dos primeiros sacrifícios. Só isso já era para fazer deles o quê? Pessoas com um temor muito grande. E eles até tiveram, até certo ponto, como acontece às vezes com a gente, ou com as pessoas, elas temem até um certo ponto. E por que nós temos tantas informações, testemunhos, histórias narradas pela Bíblia? Por quê? Qual é a finalidade de Deus para nós com isso? Para que nós vejamos as coisas que aconteceram e imitemos as coisas boas e não façamos, não pratiquemos as ruins. Então, eles levaram fogo estranho à presença do Senhor, porque o Senhor não lhes ordenara a fazer. Há quem diga que esse fogo foi um fogo, e isso tem base bíblica, obviamente, não tirado do altar de bronze, de onde tinha que ser tirado o fogo para o incensário. Um fogo estranho, a ideia aqui é de um fogo pagão, um fogo não santo. Um fogo não santo. A ideia é essa. A Bíblia não entra em detalhes, mas o que dá para entender é que era um fogo que não foi o fogo que Deus ordenou que eles usassem. E ainda também há quem diga que eles levaram
o incensário, esse fogo, para dentro do Santo dos Santos. Há quem diga, o texto não é claro. O texto não fala, eles foram até essa localidade do tabernáculo. Mas há quem diga que eles foram para dentro do Santo dos Santos. Se eles fizeram isso, quem podia entrar uma vez só por ano no Santo Santo? Só o pai deles, só o sumo sacerdote, Arão. Essa é uma hipótese. Porém, o que está claro aqui no trecho é que eles levaram um fogo estranho, fizeram algo que não podia ser feito pela lei. Mas eles fizeram. Por que eles fizeram? Porque num dado momento do ministério deles, eles se perverteram. Eles se esqueceram de tudo que eles viram, fizeram, e da honra que Deus deu a eles, para que eles fossem os primeiros sacerdotes da história. Então, esse é um ponto que a gente tem que vigiar com certeza absoluta para que não aconteça conosco. Lá em Hebreus, capítulo 12, a igreja abra a Bíblia em Hebreus, ou vá para Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Eu também vou, porque é um versículo, ou é um trecho primordial, né? Tem muito a ver com essa mensagem, o que aconteceu com esses dois rapazes, né? Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29, diz assim, ó. Hebreus 12, versos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos ou retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós, olha só a aplicação para nós. Nós que recebemos um reino inabalável. Qual reino que é o reino inabalável que nós recebemos? O reino de Deus. A orientação para nós: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, nós temos que servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Irmãos, por que a gente tem que servir a Deus dessa forma? Por quê? De forma agradável, reverente e com santo temor. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. O versículo 29 fala. É uma continuação do 28. Então, se Deus, Ele tratou assim os primeiros sacerdotes da história, às vezes eu faço essa pergunta, igreja observou. Conosco vai ser diferente? Sendo que aqui em Hebreus já está falando para ele servir a Deus assim. Onde entram Nadab e Abiú aqui? Deus é fogo consumidor. Eles foram levar um fogo estranho à presença de Deus, e de acordo com o trecho lá, provavelmente também eles se embriagaram para acabar de piorar e foram testar Deus. Não se pode testar Deus, tentar Deus. E aí o fogo saiu da presença de Deus e incendiou os dois. Morreram queimados pelo Senhor. Então Deus, Ele abençoa, Deus, Ele chama, Ele honra, Ele livra, Ele faz tudo o que Ele tem que fazer. Mas se a pessoa, ela brincar com Deus,
E aqui, se a gente for analisar o trecho, a gente pensa o quê? Poxa, será que não caberia Deus ter... Porque isso entristeceu muito a... Daqui a pouco ele vai chegar lá. Será que Deus não poderia ter chamado a atenção deles? Deus não poderia ter chamado a atenção deles? Porque Deus matou? Uma coisa eu aprendi, e nós aprendemos certamente nesta noite: com Deus não se brinca. Por que ele matou? Não sei. Porque Deus dá a vida e tira a vida. Aquele que obedece, Deus vai manter, Deus vai sustentar, Deus vai usar, vai dar graça, vai dar glória, vai abençoar. Mas aquele que brincar, Deus pode fulminar, tirar a vida dele, porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Se eu quero bênção, eu tenho que plantar bênção, eu tenho que plantar obediência, reverência, santo temor, santificação de forma agradável, se eu quero ser abençoado. Agora, se eu brincar, não, hoje eu vou fazer assim, a obra não é minha, a igreja não é minha, nada é meu, nem o meu corpo é meu. Se eu usar o meu corpo para brincar com Deus, o Senhor um dia lançará ele no fogo eterno. A Bíblia fala. Então, esse trecho aqui, eu analisando lá, na hora que eu estava observando o texto de Nadab e Abiú, versos 28 e 29 de Hebreus 12, esse trecho caiu como uma luva, porque é aplicação, é orientação para nós. Se Deus matou Nadab e Abiú rapidamente, sem chance nenhuma, a mensagem que fica para nós é: não brinque com Deus. Ele é fogo que mata. Sai o fogo de Deus que abençoa, mas sai também o fogo que mata, que amaldiçoa. No Testamento também tem um exemplo de Ananias e Safira, que o juiz foi divorciado. Exatamente. Ananias e Safira, também foram mortos ali rapidamente, porque fizeram o que não se podia fazer diante de Deus, mas fizeram. Deus permitiu, mas olha o que aconteceu. Quando eu falo Deus permitiu, porque às vezes a pessoa pensa assim: por que Deus não impediu? Porque tem coisas que a pessoa é que vai decidir. Agora, Deus vai dar a colheita. Ela vai decidir o que ela vai fazer. Porque Deus nos criou com capacidade de tomar decisões. Agora, o fim quem dá é Ele. O dono do fim da história é Ele. É por isso que eles falam que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Exatamente. O irmão trouxe ali um versículo forte. Paulo disse: eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não vou ser dominado por nenhuma delas. Por que ele disse isso? Porque quem dominava Paulo era Deus. Se Deus não dominar o homem, a carne dele vai dominar o mundo, Satanás, ele vai cair. Então, se Deus não dominar o ser humano, o irmão trouxe ali uma mensagem boa também, encaixa aqui. Se Deus não dominar o homem, ele cai. O único que pode fazer o homem não cair, homem e mulher do gênero humano, é Deus. Então, voltando lá para Levítico 10, versículo 13. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem. Na minha Bíblia está assim, mas pode ser naqueles que se achegam, ou se achegarem, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Que versículo interessante para nós. Preste atenção. E Deus disse aqui o seguinte: e Moisés ainda falou a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim. O que é isso? Aqueles que se achegam a Deus, para que Deus seja servido. Se eles servirem bem,
Deus vai mostrar a sua santidade de uma forma positiva. Porém, se eles servirem mal, Deus vai mostrar a sua santidade de uma forma negativa, como foi. Em outras palavras, Deus vai ser santificado de toda forma, no bem ou no mal. Essa é a questão. E o melhor é que Deus seja, a santidade de Deus fique evidenciada no bem. Porque aqui olha só o que aconteceu. E o Senhor disse: e serei glorificado diante de todo o povo. Muitas vezes Deus é glorificado, Ele mostra a sua santidade de uma forma que Ele não queria mostrar, ou não quer. Você vê que os homens que erraram na Bíblia, com certeza, prejudicaram a obra de Deus, o Rei de Deus. Mas Deus deixou de ser glorificado e exaltado? De alguma forma. Não da forma que Ele queria, nas vezes que isso aconteceu, coisas do gênero. Mas Ele foi. Porque Ele é o Senhor. Ele não depende de ninguém. Fez o que Deus manda, Deus mostra a santidade dele, porque Ele é o Senhor, Ele é fiel. Fez o que é errado, Ele vai mostrar a santidade dele também para a disciplina, para que todos saibam que Ele é o Senhor, independentemente de ser servido de forma correta ou não. Isso é uma coisa muito séria, tá? O que Deus disse, Moisés disse isso. Isso é o que o Senhor disse. Então tem que entender uma coisa: se eu vacilar conforme eu vacilo, ou brincar com Deus, não levar Deus a sério, Ele pode me tirar de circulação e vai mostrar a sua santidade e vai ser glorificado. Então tem que ter temor, porque se eu morrer unido por Deus, Deus continua sendo Deus, porque a santidade de Deus, ela não pode ser tocada por um imundo. A santidade de Deus, ela está acima de todo e qualquer imundo aqui na terra. Deus é o Senhor, Ele tem que ser glorificado, e Ele está nos falando isso hoje, nesta noite, para ser glorificado, para mostrar a sua santidade no que é certo, no que é correto, e não no que é errado, porque Deus, Ele vê o íntimo, Ele sonda o coração e os rins para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. A Bíblia fala isso. Então esse versículo 3 me chamou muita atenção. Eu dei uma olhada e eu pensei assim: deixa eu entender esse versículo. Então eu entendi dessa forma: Deus mostra a sua santidade independentemente do que a pessoa faça, e Ele é glorificado. Por quê? Simplesmente porque Ele é Deus. Ele depende de alguém para mostrar a sua santidade? Para ser glorificado? Não. Nós temos que entender isso. A quem nós estamos servindo, para que sirvamos a Deus de forma mais correta possível. Ainda, né, que pecadores como somos, que façamos o melhor. E quando errarmos, Senhor, perdoe, para que esse erro não se torne uma constante na minha vida e venha me afastar do Senhor. Vou fazer com que eu seja punido severamente. Porque um erro alimentado, continuado, ele gera o quê? Pensa. Um erro alimentado, continuado. E olha que aqui foi um ato. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Eles receberam muito. Por eles não terem tido esse temor, do mesmo jeito que eles receberam muita bênção, ouviram muita glória, foram julgados de uma forma terrível. Com Deus não se brinca, de Deus não se fala. A Bíblia fala. Tem que ter vigilância. Verso 4. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas, roupas ali, né, para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então eles foram tirados do tabernáculo ali, de uma forma
bem assim, trágica, né? De uma forma trágica. Eles entraram para a história. Hoje, quando se fala de Nadab e Abiú, você pensa em quê? Em que eles viram a Deus, participaram dos sacrifícios? Eles foram punidos de forma severa. Exatamente. Nadab e Abiú se tornaram sinônimo de punição severa de Deus. Tanto é que quando você vai para Números, olha que detalhe interessante, capítulo 3, se você puder rapidinho, só para a gente ter tempo. Números capítulo 3, verso 4 em diante, ó. Vamos ler o 3, né? O verso 3 em diante fica mais claro para nós. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos. Números capítulo 3, verso 3 em diante. Consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho, e perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Então, a história mostra, né? Eles foram mencionados aqui, segundo o pecado que eles cometeram. A lembrança que ficou foi essa. Então, voltando lá para Levítico 10, eles foram tirados de uma forma muito triste. Ali, né? Muito triste. Para fora do arraial. Por que eles foram tirados para fora do arraial? Porque, para que vocês tenham uma noção, isso é importante. Dentro do arraial, não se podia enterrar ninguém. Porque um judeu que tivesse contato com o morto ficava impuro. Então, tinha que ser a pessoa enterrada longe do arraial. O arraial era o local onde também Deus habitava no meio do povo. Então, por isso, não foi só pelo fato deles, terem ido para fora do arraial, porque todos iam, porém eles foram de uma forma trágica. Essa é a questão, né? Versículo agora, ó, de número 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. O que aconteceu com Eleazar e Itamar? Eles ficaram nos lugares de Nadab e Abiú. Então, quando alguém faz o que é errado, de forma em que Deus remove, Deus levanta outro. Exatamente. Alguém é insubstituível na obra? Só Deus. Isso aí, tá certo. Não desgrenheis, ou não fiquem descabelados, né? Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Olha, os irmãos de vocês, os israelitas, né? Eles podem lamentar, vocês não. Então quer dizer, Arão, ele não pôde nem ali lamentar. Olha só como Deus foi assim severo, mas houve necessidade. Por quê? Porque se Arão ficasse lá lamentando, preste atenção, olha como é Deus. Ia dar uma ideia de que Deus foi muito severo. Então por isso que houve essa orientação, ou essa ordem. Vocês não mostrem luto por eles, porque eles morreram como profanos, em outras palavras. Então o Senhor não queria que ficasse a impressão para o povo de que não foi outra coisa que aconteceu, senão o juízo, e de forma correta. Uma coisa bem complicada, né? A mente de Arão
com certeza o coração de Arão vai, né? Olha só, é Deus, né? Agora o povo podia lamentar, eles não. Versículo 7: não saireis para ou da porta da tenda da congregação, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles não puderam nem sair da tenda. Deus vetou o luto ali da família, desses aqui, de Arão e de Eleazar e Tamar, que ficaram, né, nos lugares deles. Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Servir a Deus tem que ter o quê? Reverência. Verso 8: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para, verso 11: ensinar-lhes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então foi uma instrução: não bebam não, quando vocês entrarem na tenda. Aqui o negócio é diferente. Esse lugar é do Senhor, é separado, é consagrado. Então não se pode entrar aqui de qualquer maneira, não. Se lá não podia entrar de qualquer maneira, trazendo para nós uma aplicação. Será que na igreja a pessoa pode entrar de qualquer maneira? Será que Deus, em seus princípios, ele muda? Não. Lá eles estavam diante de Deus. Hoje nós estamos aqui diante de quem? Do pastor? Diante do Senhor. Inclusive eu estou diante do Senhor também, com certeza. Então todos nós temos que ter uma reverência. A falta de reverência, olha o que aconteceu com Uzá. Foi tocar na arca ali, com medo dela cair e tal, os bois tropeçaram, morreram. Um outro caso que a gente, né? Mas diferente deles aqui, porque Uzá fez aquilo de um bom coração. Eles aqui fizeram de zombaria. Mas foi uma morte rápida também, a de Uzá. E olha que a gente fica pensando, poxa, rapaz, Deus ele... Ali no caso de Uzá, olha só, mas porque o processo estava errado. Eles não podiam levar a água como eles estavam levando, em cima de carro de bois. Tinha que ser sobre os ombros dos homens consagrados para aquele ofício, para aquela função. Olha só como é Deus. Então, fica isso para nós. Por quê? Que Deus é o Deus da santidade. Da santidade. Ele não aceita algo que não esteja de acordo com o que Ele determinou. Porque a palavra é minha. Não, eu sou servo dela. A palavra é para todos nós. Então, quando Deus orienta, é para quê? É para que seja evitado determinados pecados. Porque um pecado continuado, de acordo com a Bíblia, é uma coisa gravíssima. Gravíssima. Continuado. Porque pecar nós pecamos, agora um pecado alimentado, continuado, em que a pessoa vicia. E olha que aqui, às vezes a gente fica pensando, será que Deus pensou assim? Esse caso, estou conjecturando, né? De Nadab e Abiú, não é disciplina.
morte. Será que Deus, Ele, pensando nisso dessa forma, Ele viu que não adiantaria corrigir, Ele teria que disciplinar severamente, cabalmente com morte, para que os outros já de cara tivessem ali esse temor que Deus queria, não houve neles? Algo dessa natureza, com certeza. Alguém pode pensar, por que Deus não corrigiu primeiro? Quem é o homem para dizer a Deus o que ele tem que fazer? Quem és tu? Ao vaso para falar com ele. Então, se está na Bíblia o que Deus fez, se ele decidiu o que aqui foi uma decisão. Arão ficou em. Fica imaginando a tristeza de Arão. Porque olha só, para você ter uma noção da tristeza de Arão, acompanhe comigo. Verso 16, capítulo 10. Capítulo 10 aí. Em diante, para a gente encerrar. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado. E eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Como eles deveriam ter feito, né? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que, verso 18, desta oferta não foi trazido sangue, o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Olha o que Arão respondeu. Verso 19. Eis que hoje, respondeu Moisés, meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, Deus ficou satisfeito. Então, nesse caso aqui, Arão ele não comeu o que ele teria que ter comido, mas ele não comeu, porque talvez, o texto é claro, ele estava ali de luto pelos seus filhos. Então, se ele comesse, ele respondeu Moisés, isso seria aceito aos olhos do Senhor? Então aqui não desobedeceu deliberadamente. Ele se sentiu numa condição em que ele não estava de acordo com Deus para comer a oferta como ele deveria ter feito. Por que Moisés aceitou essa desobediência? Que não foi uma desobediência, né? Ele explicou. Porque Arão foi sincero. Eu não estou na condição. Moisés viu, estava atingido, provavelmente, ainda fortemente. O seu coração estava de luto pelos seus filhos. Porque além deles terem morrido de uma forma trágica, ele ficou privado do luto. Então o negócio foi sério. Tem esse detalhe aqui. Mas para encerrar, uma coisa que talvez tenha influenciado Nadab e Abiú. Talvez, provavelmente, não podemos dizer isso com certeza. Quando você vai para Êxodo, capítulo 32, fala o que lá? Bezerro de ouro. Quem fez o bezerro de ouro? Arão. Nadab e Abiú viram isso. Será que Arão estava com essa tristeza também por isso? Eu fiz o bezerro de ouro, que foi uma abominação aos olhos do Senhor, causou a morte de muitas pessoas, de muitos homens, depois que foram envolvidos. E isso, de certa forma, será que não influenciou os meus filhos?
Então, quando a gente vai para o contexto da história, a gente tem que pensar o quê? O que eu tenho ensinado para os meus filhos? Não é só para o caso do irmão que está ali com o filho, né? Ou para Alice também. Mas, abrangendo a questão, o que nós temos ensinado para as pessoas? Os nossos atos. Porque lá no bezerro de ouro, foi uma coisa terrível. Quer ver? Vai para a gente encerrar. Êxodo 32. É tão de Deus que eu abri aqui sem querer abrir de cara, já caiu lá no Êxodo 32. Olha só. Vou ser cirúrgico. Depois da história e tal, já, né? Ter começado, capítulo 32, versículo 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Perguntou para Arão. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, que tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Verso 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o, e deram. E eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Verso 25. Ó, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Então aqui, Arão foi culpado. A Bíblia culpa Arão. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Olha só, o mesmo Arão a quem Deus honrou, cometeu esse erro grave. E ele até saiu no lucro por não ter morrido aqui. A verdade é essa. Porque olha só, verso 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, Moisés? Vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Olha só. Então, o episódio do bezerro de ouro causou o quê? A morte de 3.000 homens de cara. Quem executou? A tribo de Levi. Aqui começa, eu posso dizer assim, nasce a tribo de Levi para servir a Deus, porque tirou o mal do meio do povo. Que coisa boa. É lógico que foi triste, porém, essas pessoas, elas se entregaram ao mal, por isso que elas foram mortas. Deus não manda fazer algo, não faz algo injustamente. Agora, às vezes, no meio de uma coisa ruim, vai nascer uma coisa boa, porque a obra não para. Então a gente tem que entrar para a história como os consagrados a Deus. Porque olha só o que diz o verso 29. Pois Moisés disse: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Sabe de que forma você vai se consagrar? Nós vamos estar nos consagrando para o Senhor quando o mal for tirado. Porque Deus manda tirar o mal, porque onde tem pecado Deus não opera. Mas se Deus mandar tirar o pecado e tirar o pecado, a glória de Deus se faz presente. Deus vem no meio do povo dele, manifesta, opera a presença de Deus, manifesta a glória de Deus. Como Deus fez aqui, porque houve obediência. Outras palavras, ó,
e assim se consagrem a mim. Em outras palavras, ter uma vida consagrada a Deus é obedecê-lo quando Ele manda fazer algo. Quando Ele manda tirar algo que tem que ser tirado. Porque o pecado é brecha para quem? Para o diabo. E quando a pessoa luta contra o pecado, ela está vivendo sob o controle, a direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Se coloca sobre os seus pés esta noite. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, Deus abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Cristo. Dê a todos um final de domingo animado, consolado pelo teu divino Espírito Santo, pela tua verdade, pela tua palavra, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã na direção, no encorajamento, na consolação do divino Espírito Santo. Assim, agora os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Que as palmas do Deus.